Pessoal, professor e mentor Fabrício Vaz, né, fundador aqui da Fabridata, né, profissional certificado Microsoft, aí, né, sou MCSE, Microsoft Certified Solution Specialist, né, atuo com banco de dados aí há mais de 14 anos. E hoje eu vim falar sobre engenharia de dados. Né? A engenharia de dados é uma das 4 funções principais para quem atua com dados. Nós temos o analista de dados, nós temos o engenheiro de dados, nós temos o cientista de dados, nós temos ali, né, o DBA, o administrador de banco de dados. A Fabridata ela atua tanto nas questões de prestação de serviço, né, de criação de dashboard com Power BI, de administração de banco de dados SQL Server para várias organizações, e também fazemos projetos aí de engenharia de dados. Né? Temos também uma área de treinamento, né, voltada para o mercado de dados, e com uma particularidade, nós acreditamos muito na mentoria com acompanhamento individual, né? Um aluno, um professor. Nós temos aqui 18 funcionários, dos 18, 3 atuam focado na área de treinamento, e nós temos ali um curso, né, para formação de engenheiro de dados, onde você tem pacotes de 10, 20 ou até 40 horas particulares com a nossa equipe aqui. Mas vamos lá, o que faz um engenheiro de dados? Pessoal, veja bem, a função principal do engenheiro de dados é coletar dados provenientes de diversas fontes, unificar, tratar, né, gerenciar, armazenar esses dados e entregar esses dados de forma estruturada ou não estruturada para que o analista de dados possa vir consumir, para que o DBA possa armazenar esses dados em um determinado banco de dados, para que o cientista de dados possa fazer alguma análise preditiva, algum tipo de análise, ou para que uma inteligência artificial possa receber esses dados. É uma função muito importante o engenheiro de dados. O mercado está muito aberto, né? Porque pensem o seguinte, uma grande organização, ela não tem um único sistema. Esse é o X da questão. Uma grande organização, pessoal, ela não tem um único sistema. Vamos pensar aqui, por exemplo, numa Vale, né, numa grande mineradora. Ela vai ter ali um SAP, um sistema de gestão SAP, ela vai ter ali, né, um sistema de portaria, um sistema financeiro, um sistema de fábrica, equipamentos. Equipamentos que emitem sinais. Equipamentos que emitem sinais. Como assim equipamentos que emitem sinais? Uma britadeira, um caminhão, né? O IoT, a internet das coisas, são o quê? Equipamentos, geladeiras, equipamentos diversos, né? Que esses equipamentos emitem sinais ali que possam ser analisados. Nós pegamos aqui na Fabridata um projeto nos Estados Unidos, né? Na região ali, né? No estado do Texas. Tá? Seria um projeto de turbina eólica. A empresa ela tinha um parque eólico e ela queria analisar os dados daquelas turbinas. A geração de energia de cada turbina, quando, né, cada turbina ali emitia ali gerava mais energia, os horários. Esses equipamentos, eles emitiam sinais e eram conectados pela internet. Então, qual era o nosso trabalho? Coletar os dados vindo dessas turbinas, né? Ingerir esses dados dentro do Fabric, né? Dentro do Azure, que é a cloud da Microsoft. Nós tratávamos esses dados ali, né? Usando recursos ali do próprio Fabric, tá? E depois esses dados nós criamos um dashboard para o cliente. Então você tem um analista de dados que iria criar o dashboard ali na ponta. Você tem ali, né, um administrador de banco de dados, poderia estar envolvido nas questões de backup e armazenamento desses dados, né? E o engenheiro
foi a pessoa que fez o quê? Que possibilitou aqueles dados chegarem de forma estruturada ali para que a gente possa ingerir. E veja bem, em algumas situações eu preciso passar esses dados para uma IA. Eu preciso entregar esses dados para uma IA. Então, esse processo é feito via engenharia de dados. Então, o engenheiro de dados faz isso. Ele cria pipelines, tubo, linhas, né? Tubos ali de comunicação. Ele vai unificar dados ou não, normalizar, tratar esses dados para que uma outra pessoa possa vir a consumir esses dados, né? A Fabridata acredita muito que, se você está começando no mercado de tecnologia e você quer ser um engenheiro de dados, é muito complexo você começar sozinho, muito complexo você começar ali num curso online, muito complexo você começar ali numa mentoria de 15 em 15 dias, com umas aulas ao vivo, com várias pessoas, onde você mal consegue fazer uma pergunta de tanta gente que tem naquela mentoria. Então nós temos 18 profissionais alocados na Fabridata hoje, sendo que 3 é dedicado a treinamento. Todo o restante da equipe, né? Lógico, tem pessoal de financeiro também, né? Mas grande parte da equipe são profissionais que estão atuando, né, com engenharia de dados, com análise de dados, administrando banco de dados, né? Nós defendemos aí a bandeira Microsoft, né? Uma empresa certificada da Microsoft. Então nós temos um curso online, mentoria todas as semanas em grupo, mais aula particular. Aí você vai aprender de fato engenharia de dados, tá? Então o engenheiro de dados ali, ele vai conhecer o que? Ele tem que conhecer de SQL, ele tem que conhecer de ETL, que é o processo de extração, de cloud, de data lake, né? Data lake, que são os lagos de dados ali, onde você vai armazenar dados, de inteligência artificial, né? Ele tem que conhecer ali, né, o Fabric, o Fabric ali é a plataforma da Microsoft ali para dados, né? Você tem toda uma junção ali de Power BI, de banco de dados, de OneLake para armazenar dados, de funções de ciência de dados. Então você tem que ter esse conhecimento, tem que ter esse conhecimento. O que o engenheiro faz? Como eu comentei, o engenheiro de dados cria e mantém estrutura capaz de coletar, processar, transformar e disponibilizar as informações, grande volume de dados, para que o analista, o cientista e os sistemas de IA possam consumir aqueles dados e analisar aqueles dados, né? Então essa é a principal função ali. Tem que conhecer um pouquinho de Python também, né? As bibliotecas de Python para dados, tem que conhecer de SQL, né? Eu vejo hoje as possibilidades de salário. As possibilidades de salário estão muito dentro da área de engenharia de dados. Os maiores salários para os profissionais de dados estão com os engenheiros de dados. Porque veja bem, pessoal, olha o que acontece. Engenharia de dados, né? Você vai ver muitas pessoas você vai ver muito isso no LinkedIn, profissionais que ficam 6 meses na vaga de engenharia de dados e saem. Ele tem várias experiências de 6 meses. É porque ele não aguentou o BO, é que ele não tinha técnica. Ele estudou ou não tinha um conhecimento, né? Ele não conseguiu performar. Então é uma vaga que exige um volume de estudo significativo, né? Essa pessoa pode até ter tirado uma certificação, mas estudou sozinho. Ele nunca teve contato na prática com profissionais, ele nunca teve contato na prática com uma empresa que atua. Por isso que é muito importante, eu considero que a nossa mentoria de dados é a melhor mentoria do Brasil, sem dúvida nenhuma, em função desse acompanhamento individual com profissionais que atuam no mercado, com profissionais que estão atuantes no mercado. Tá? Então o analista e o engenheiro atuam muito, né? O analista ali, ele analisa os dados, ele cria os dashboards, ele cria os indicadores ali, os insights, e o engenheiro constrói a infraestrutura
para poder disponibilizar esses dados para o analista, ou para o cientista, ou para um outro sistema. Imagina que você tem ali um sistema SAP e você tem que passar ali esses dados para um outro sistema de gestão. Eu tenho um sistema de nota e eu tenho que passar ali um sistema de produção que usa um banco de dados Oracle e eu tenho um sistema de nota fiscal que é SQL. Eu preciso fazer os dois se comunicarem. Eu preciso passar dados da produção para o sistema de nota. Né? O engenheiro de dados pode ser um profissional que vai fazer isso. O que você tem que aprender? SQL, Python, Cloud, Fabric, Azure e inteligência artificial. Né? Então, na prática, né, imagine um RP. Como é que funciona na prática um RP? Né? O RP ali, ele tem dentro dele o CRM, o Excel, as APIs, os sites, os bancos de dados, o ambiente cloud. O engenheiro cria toda a rotina ali de função, perfeito? Toda a rotina de função. Dados estão em todos os setores, tecnologia, bancos, fintech, indústria, telecom, varejo, todos os mercados aí você tem as questões de dados. Então o engenheiro de dados cresce muito. Pessoal, o engenheiro de dados nos Estados Unidos hoje, ele ganha 140, 150 mil dólares ano. 140, 150. Falta muito profissional, muita vaga home office, muito projeto freelancer. Quando você analisa, se você do Brasil, você pega uma vaga nos Estados Unidos. No Brasil, você pega uma vaga nos Estados Unidos para ganhar 10 mil dólares por mês. É 50 mil reais aqui no Brasil. É 50 mil no Brasil. Nós temos na Fabridata aqui um curso online, que tem a mentoria ao vivo em grupo toda semana, mais aulas particulares que você vai colocar na prática ali. Né? Você vai aprender SQL, banco de dados, Cloud, Fabric, Power BI, IA, carreira e depois os preparatórios para certificação. Um professor, um aluno que vai tirar suas dúvidas ou te ajudar no seu trabalho. Você pegou uma vaga nova de engenheiro de dados, não está conseguindo entregar, você pode entrar em contato com a gente aqui. Ok? Então essa é a nossa estrutura. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa conhecer como funciona a mentoria com a aula individual da Fabridata.